Atos 9 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caiu dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Amém? Vamos pode ser. Nós vimos no domingo passado que Filipe concluir a sua obra, a obra que Deus lhe dera a realizar, ele fugindo da perseguição em Jerusalém por causa de Saulo. E ele vai a Samaria, funda uma igreja ali, e nós vemos a ação do Espírito Santo na vida desse jovem Filipe, diácono da igreja de Jerusalém, e nós vemos a orientação do Espírito Santo na vida dele, tanto na evangelização de Samaria, como depois, quando Deus o envia ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, estava deserto, e ali ele evangeliza aquele eunuco, oficial da rainha Candace da Etiópia. E agora o Senhor iria dar início a uma outra obra igualmente extraordinária que Deus, o próprio Deus, já planejara desde os tempos eternos, que seria a conversão de Saulo. Alguns comentaristas da Bíblia dizem que os 2 fatos mais importantes da igreja primitiva foram a descida do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, e a conversão de Saulo. E o livro de Atos, na verdade, vai mostrar a importância desse homem extraordinário, tanto para a igreja primitiva, como para toda a igreja em todos os séculos, por causa dos escritos que ele deixou. Toda a doutrina cristã foi sistematizada por Paulo, quando se torna apóstolo, ele evangeliza o mundo de então, e deixa escrita muitas cartas, 13 ao todo, e nessas cartas nós temos toda a sistematização da doutrina cristã. O capítulo 9 aqui trata da conversão de Saulo. Todos nós um dia nos convertemos ao Senhor de alguma forma. A conversão de Saulo está aqui narrada também. E nós vamos acompanhar um pouco e vamos ver que Saulo era um homem irado e determinado. Quando Saulo entrou em contato com a igreja do Senhor, ele percebeu uma coisa muito simples e direta: a igreja vai destruir o judaísmo. Se eu não me opuser à igreja, ela vai atropelar tudo que ela encontrar pela frente. E então ele, determinado como era, e judeu convicto como era, ele resolveu então atacar a igreja. E diz que ele, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para ir a Damasco, no caso, e onde encontrasse qualquer pessoa, dizia ele, daquela seita, ou da seita dos nazarenos, como era conhecida a fé cristã no primeiro século, para prendê-los e trazê-los a Jerusalém. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor,
Saulo não entendia uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que vai acontecer com ele. No coração de Saulo, nesse momento, havia duas coisas principais contra a igreja: ameaças e mortes. Ameaça é palavra ou gesto intimidativo. É um aviso, é uma ameaça, dizendo ou você para com suas atividades como você está fazendo, ou você vai sofrer consequências. E no caso, aqui diz que ele respirava ameaças e mortes. A morte é a concretização da ameaça. Se você não parar de pregar, se você não deixar de ser cristão, você vai morrer. E nós vemos aqui na história de Atos dos Apóstolos que ele fazia isso mesmo. Ele pede autorização ao sumo sacerdote para ir a Damasco, porque o sumo sacerdote de Jerusalém, era em Jerusalém que ele vivia, ele tinha jurisdição sobre todas as sinagogas do mundo inteiro. Então, para alguém fazer alguma coisa em qualquer sinagoga de forma especial, era necessária uma autorização especial do sumo sacerdote em Jerusalém. E Saulo vai ao sumo sacerdote e pede essa autorização e recebe de pronto a autorização para prender e trazer para Jerusalém qualquer pessoa que professasse o nome de Jesus Cristo. Agora, uma coisa bem interessante vai acontecer, que Saulo não sabia, apesar de todo o conhecimento que ele tinha da Torá, da sua cultura grega, da sua cultura romana, Saulo não conhecia o plano de Deus para a sua vida. E tem uma coisa que ele não conhecia mesmo, que era a graça de Deus. E ele vai ter um encontro com um Deus gracioso. Você sabe que eu já ouvi muita gente falando, que se Deus castigasse determinadas pessoas, haveria menos males na terra. Nós falamos isso em decorrência da nossa própria natureza. Como é que a gente debela a maldade? Segundo nós mesmos, matando. Quando uma pessoa comete um crime, como é que ela deve ser apenada? Com morte? O que é que ela deve fazer? Tomar uma surra da polícia. É assim que a gente resolve os nossos casos. Quando uma criança, normalmente filho do outro, é uma criança rebelde, o que é que nós dizemos? Esse pai não tem autoridade, ele devia pegar a vara e castigar a criança. E muita gente pensa que se Deus castigasse os ímpios, muitas pessoas se converteriam ao Senhor. A Bíblia nos mostra exatamente o contrário. A Bíblia nos mostra, e principalmente nesse texto aqui, que Saulo vai ter um encontro não com o castigo de Deus, mas com a graça de Deus. A graça de Deus é a força mais poderosa desse universo, e só a graça de Deus transforma pessoas. Não é o castigo que transforma, é a graça de Deus. É a graça de Deus derramada no coração de uma pessoa. Você já deve ter tido muitas experiências e ouvido história de pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho e foram completamente transformadas por causa da graça de Deus. O que é graça? Graça é um atributo de Deus pelo qual Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. E todos nós merecemos, a Bíblia diz, todos nós merecemos morte. Mas a graça de Deus faz com que o Filho de Deus morra em meu lugar, assuma a minha culpa. E Deus, em vez de me castigar, o que é que Ele faz? Ele transmite para mim a justiça de Jesus Cristo, para mim que creio nele. Então a salvação é isso. Nós somos salvos da ira de Deus pelo próprio Deus. Mas a ira de Deus Ele derrama sobre o seu Filho que morreu em meu lugar, assumiu a minha culpa. E o que é que Deus faz? Transfere a justiça de Cristo para mim, porque creio nele. Só por isso. Então a graça de Deus é a força mais importante que existe nesse universo. Qual o método que Deus vai usar para salvar Paulo? Deus usa todos os métodos que você possa imaginar e não imaginar para salvar uma pessoa. Com Paulo, Deus fez com que inicialmente uma luz do céu viesse sobre ele. O texto nos diz que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o quê? Um resplendor de luz do céu. Eu quero enfatizar essa expressão para dizer o seguinte: que tipo de luz cercou Paulo? Foi uma luz cósmica? Foi uma luz do sol? Foi uma estrela que apareceu? Não. A Bíblia diz que foi a luz do céu. É uma luz de natureza espiritual. É uma luz que vem do trono de Deus. É uma luz que cega o indivíduo para as coisas do mundo, mas abre os olhos espirituais para as realidades do céu. Quando essa luz do céu cerca Paulo, ele cai por terra. Ele é cercado por uma luz e ele cai por terra. Não é, repito, uma luz física. O próprio Paulo, anos depois, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 4, versículo 6, segundo aos Coríntios 4, 6, ele disse: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, essa luz que Paulo recebe é essa luz de Deus que mostra o estado pecaminoso do homem. Todas as pessoas, em geral, se acham pessoas muito boas. Até outro dia a gente estava discutindo numa classe, não sei se na escola dominical ou na escola teológica, como é que você vai dizer para uma pessoa que é um bom cidadão, que é um homem correto, um bom pai de família, bom trabalhador, sujeito respeitável, não tem vícios, e você vai dizer para ele, você é um pecador. E ele vai olhar para você e falar, que pecado eu tenho? Quando você fala isso para uma pessoa muito errada, ele já fala, eu cometi tantos erros que nem sei se sou passivo da graça de Deus. Não é verdade? Mas quando você fala isso para uma pessoa de bem, como é que essa pessoa de bem vai reagir? Olha, Saulo era um homem de bem. Toda essa maldade que a gente diz que ele fez em nome da religião dele. Ele achava que estava fazendo um grande serviço para Deus. Ele era uma pessoa de bem. Ele era um homem do bem. Mas quando a luz de Deus resplandeceu sobre ele, a natureza pecaminosa dele vem à tona e a glória de Deus aparece. E qualquer indivíduo, frente à glória de Deus, vai se sentir o mais miserável de todos os homens. Só quando a glória de Deus, pela sua graça, vem a nós, é que nós entendemos o nosso estado pecaminoso, e então somos levados pelo Santo Espírito de Deus ao Senhor Jesus Cristo e recebemos perdão dos nossos pecados. Se essa luz do céu, a graça de Deus, não vier sobre nós, nenhum de nós entenderá o plano de salvação de Deus. Amém? Saulo é cercado por essa luz. E ele ouve a graciosa voz do Senhor depois dessa luz que o cerca. E o Senhor diz para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu acho interessante a ordem do texto bíblico. Se essa pergunta de Jesus tivesse sido antes dele ser iluminado pela graça de Deus, Paulo teria muitas coisas para dizer. Se Jesus, antes de mostrar a graça a Saulo, tivesse perguntado, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele ia ter um monte de explicações. Ele ia dizer, eu sou um judeu, eu observo a lei, essa gente está pregando coisas contrárias à lei, esse Jesus que eles pregam não é o Messias. Ele ia ter muitas coisas para dizer. Mas depois que ele foi alcançado pela luz de Deus, ele não tem nada a dizer. Ele fica cego. Ele cai por terra. Ele está dependente de Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois que a graça de Deus invade o coração de Saulo, ele só podia reconhecer o seu estado depravado e sua atitude errada diante do Senhor Deus que ele falava. E Saulo, naquele exato momento em que essa luz do céu vem sobre ele, ele faz uma pergunta bem interessante: Senhor, o que queres que eu faça? Eu acho interessante que Saulo, um judeu convicto, jamais chamaria alguém de Deus se não reconhecesse que essa pessoa é Deus. E quem fala com ele é Jesus. Diz, eu sou Jesus a quem você persegue. E ele chama Jesus de Senhor. Essa palavra Senhor, no grego, Kyrios, se refere a uma tradução da palavra Jeová do Antigo Testamento. Então, Paulo se dirige a Jesus e ele tem plena noção naquele momento que Jesus Cristo é Deus falando com ele. Senhor, o que queres que eu faça? E então o Senhor diz para ele, vá para Damasco, e lá será dito o que você convém fazer. Eu acho muito interessante isso aqui também, irmãos, pelo seguinte, porque de vez em quando a gente ouve alguns testemunhos de pessoas dizendo, olha, eu tive um sonho, nesse sonho eu fui convertido por um anjo que apareceu, eu já vi isso. A palavra de Deus não nos autoriza isso. O Senhor Jesus Cristo não pregou a Saulo. Ele disse, vá para Damasco e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? A função de pregar o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo deu a mim e a você. Somos nós que temos que sair por aí e anunciar o Evangelho da graça de Deus a todas as pessoas. Então, Paulo, o Saulo, né? Vou chamá-lo de Saulo aqui o tempo todo. Minha esposa já me divertiu sobre isso. Não fica falando de Paulo e Saulo, senão as pessoas não sabem de quem você está falando. Então vocês sabem, né? Eu estou falando da mesma pessoa. Depois, quando eu falar sobre a mudança do nome dele, também a gente vai quebrar um certo tabu, que diz que ele foi transformado em Paulo. Paulo é a forma grega de Saulo. Só isso.
como ele pregava para os gentios, ele passou a se chamar Paulo, porque era o nome que os gentios pronunciavam. O nome dele é Shaul, em hebraico. Saul, né? Em homenagem ao rei de Israel. E a versão disso para o grego dá Paulos. E ele passou então a usar o nome dele, só isso. Mas Saulo aqui, ele ouve a voz do Senhor, e o Senhor diz para ele: vá para Damasco e lá te será dito o que você convém fazer. E veja só, irmãos, Paulo sai de Jerusalém inspirando ameaças e mortes contra a igreja do Senhor. Quando ele tem um encontro com a graça de Deus, ele sai completamente apreensivo e humilhado. Depois, tocado pela graça de Deus, Saulo perde a sua arrogância, a sua altivez e prossegue para Damasco, humilde, cego e dependente dos outros. Olha a diferença do homem sem Cristo, do homem que é encontrado pela graça de Deus. Antes, uma arrogância tremenda. Antes, uma altivez sem fim. Agora, humilde. Agora, conduzido. Agora, recebendo ordens do Senhor. Ele foi para Damasco para prender os crentes porque ele quis. Mas agora ele vai para Damasco por ordem de Deus. E desde esse momento, o Senhor Jesus se tornou efetivamente o Senhor na vida de Paulo. Desde esse dia em diante, o Senhor Jesus foi de fato o Senhor na vida de Saulo. Eu acho isso muito interessante, porque muitos de nós queremos Jesus Cristo como Salvador, mas a ideia de Senhor, a ideia de receber ordem dele, de fazer o que ele quer, às vezes a gente reage negativamente a isso. Mas Saulo, a partir desse momento, ele vai ser um servo. Você sabe que a palavra Senhor é um título, denota aqueles que têm servo, e servo é um título daqueles que têm Senhor. Se você serve, você é um servo de Deus efetivamente. Se você não serve, você não pode dizer: Senhor, eu sou teu servo. Ele vai falar: mas você não está me servindo. Saulo serviu ao Senhor durante todos os dias da sua vida. Então a conversão de Saulo, ele ser tocado pela graça de Deus, essa luz do céu que resplandece sobre ele, realmente muda completamente a sua vida. Então ele sai daquele deserto, chegando a Damasco, e eu escrevi aqui no meu esboço: a comitiva da perseguição está assustada. O próprio Saulo estava cego, e todas aquelas pessoas ouviram a voz, mas não viram nada, e também saem dali atemorizados. E Saulo está cego e precisa ser conduzido pelos outros, e ele fica 3 dias cego. Cego sem comer, diz o texto. Eu fico pensando no que Paulo pensava naqueles 3 dias de cegueira. Um homem com o poderio dele, com a cultura dele, com a altivez que ele demonstrava ter, agora está cego, numa casa com desconhecidos, ou não no meio da sua família. Ele está cego. E o que será que passava na cabeça dele? Acho que ele ficava pensando: será que eu vou ficar cego por resto da vida? Será que eu fiz? Será que está errado? Que ele tinha certeza que estava fazendo a vontade de Deus, mas Deus foi ao contrário do que ele estava fazendo. E ele ali naquela apreensão, quando de repente o Senhor tem todo o plano para que as coisas aconteçam. E Deus chama um dos seus discípulos, que está em Damasco, chamado Ananias. E diz Ananias para procurar Saulo na rua direita, porque, disse o Senhor, ele está orando. Você sabe que quando nós falamos de chamada de Deus, existem 2 espécies de chamada na Bíblia. Uma chamada geral, que é a chamada para todos os crentes anunciarem o Evangelho do Senhor. Cada um de nós é um discípulo do Senhor, e cada um de nós deve proclamar o Evangelho do Senhor e dar o nosso testemunho às pessoas. Mas dentro do rebanho do Senhor, ele escolhe especificamente certas pessoas para realizarem missões especiais. Ele chama pastores, ele chama diáconos, ele chama missionários, ele chama pessoas para realizar especificamente uma obra para ele. No caso de Ananias, ele recebe uma missão especial do Senhor. O Senhor disse: Ananias, vá à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo. Ele é de Tarso e está orando. E Ananias fala: Senhor, mas esse homem tem perseguido os teus filhos, tem perseguido os teus santos. E Deus então fala para Ananias: Ananias, este homem é um vaso escolhido por mim. Diz assim o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Deus dá uma ordem específica a Ananias. E uma coisa muito interessante também que eu acho nessa história é que
quando nós olhamos, ou quando a igreja primitiva olhava para a vida de Saulo, a última coisa que eles poderiam pensar é que Saulo era um chamado escolhido de Deus para anunciar o Evangelho. Porque ele entra em contato com a igreja perseguindo, ele entra em contato com a igreja aprovando a morte de Estevão. Ele faz uma perseguição tremenda no capítulo 8. Ele está indo para Damasco para perseguir os crentes. E a palavra de Deus diz o quê? Para Ananias, esse é um vaso escolhido. Irmãos, sempre louve a Deus por todas as situações. Deus é soberano. Não reclame de Deus. Você não sabe o que Ele vai fazer. A igreja primitiva poderia reclamar de Saulo? Poderia, com razão, até, pensando humanamente. Mas quando se entra nos planos de Deus, ou quando Deus revela os seus planos, quem era Saulo era o escolhido. Amém? Então nunca diga, aquela pessoa é dura, aquela pessoa não vai se converter. Quem converte a pessoa é a graça de Deus. No dia que a graça de Deus bater no coração dessa pessoa, eu duvido ela não se converter. Eu duvido. Saulo era um vaso escolhido. Quando Deus anuncia a Ananias, que estava tanto quanto relutante em falar com Saulo o seu plano, Ananias de pronto vai atender a ordem do Senhor e vai à rua direita, e ali ele encontra-se com Saulo e leva a mensagem do Evangelho para ele. E a mensagem de Ananias a Saulo é bem interessante. Ele chega e já chama Saulo de irmão. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Todo crente deve ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmão? Quando Deus envia Ananias à rua direita para falar com Saulo, ele diz: irmão Saulo, o Senhor me enviou para que você torne a ver, mas para que você seja também cheio do Espírito Santo de Deus. Não existe nada melhor na vida de um crente do que ele ser cheio do Espírito Santo de Deus. Uma coisa que eu peço a Deus para mim é que eu seja uma pessoa cheia do Espírito. E uma coisa que eu peço para cada irmão também é que Deus vos encha do seu Santo Espírito. Uma coisa é você ser a habitação do Espírito Santo, e outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso faz toda a diferença. E Saulo foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus desde o momento da sua conversão. E Ananias, como bom evangelista, não só dá a mensagem do Senhor a Saulo, mas também o batiza. Nós batizamos 5 pessoas hoje aqui. Então o Evangelho completo é esse. Você prega a mensagem do Evangelho, prega a mensagem da graça de Deus e batiza as pessoas. Jesus disse: ide, ensinai e batizai. Então, uma verdadeira igreja, um verdadeiro crente, e aliás, todo crente deveria ter esse cuidado. Quando você levar alguém a Cristo, também tenha o cuidado de discipulá-lo, de ensinar a ele a Bíblia, a palavra de Deus, até que ele vá ao batismo. Era assim que acontecia no passado, e deve ser assim até hoje. Amém? Eu corri bastante aqui, e quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte. Eu intitulei essa mensagem de A Irresistível Graça de Deus. Talvez alguém se lembre de Hebreus 3, 7 e 8 e diga: mas o Espírito Santo diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando a gente fala da irresistibilidade da graça de Deus, não está se referindo ao ser humano. O ser humano vai sempre querer resistir à graça de Deus. Você acha que Saulo, quando ouviu Estevão, não foi tocado pelo Evangelho? Quando ele via a disposição da igreja e não estava sendo tocado pela graça de Deus, quando ele prendia aqueles irmãos e tentava fazer eles blasfemar, eles permaneciam firmes, ele não estava vendo a graça de Deus? Mas estava resistindo. Mas no dia que Deus resolveu salvá-lo, a graça de Deus é exatamente esse fator de Deus que quebra a resistência. Por isso a graça de Deus é irresistível. A graça de Deus é irresistível não porque você não pode falar: ah, eu não quero, eu não vou deixar para depois. Não é isso. A graça de Deus é irresistível porque no dia que Deus quiser salvar uma pessoa, Ele vai fazer com que a sua luz resplandeça sobre essa pessoa será profundamente tocada pela graça de Deus, e a graça de Deus quebrará a sua resistência, e ela, como Saulo de Tarso, dirá: Senhor, o que queres que eu faça? Amém? É pela graça de Deus que nós vivemos, é pela graça de Deus que nós somos salvos, é pela graça de Deus que nós somos mantidos salvos, é pela graça de Deus que Ele nos apresentará santos, irrepreensíveis e imaculados para a sua glória. Quando a glória de Deus raiou sobre Saulo, ele foi salvo. Quando a glória de Deus raiou sobre nós fomos salvos. Quando a glória de Deus raiou sobre qualquer pecador, ele será
será com toda certeza salvo e não tem para onde fugir. Deus é soberano. Deus é poderoso. A mensagem do Evangelho, diz Paulo lá em Romanos, que é o poder de Deus para a salvação. Não é porque ela pode salvar, é porque ela vai salvar. E é só pela graça de Deus que um pecador como Saulo, como Paulo Guedes, como Marcos, Douglas, Alexandre, todos nós fomos alcançados por Deus. Você quer que as pessoas se modifiquem? Você quer que o mundo se modifique ao seu redor? Pregue a graça de Deus. A graça de Deus transformará o mais vil de todos os pecadores, bem como transformará aquele que é um cidadão honesto, trabalhador e batalhador, em filho de Deus também. Porque todos que não têm Cristo estão sob a ira de Deus. E a ira de Deus é retirada da pessoa quando ela aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí sim, ela é salva da ira de Deus e preservada por Deus para a vida eterna. Amém? Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe, nos guie na sua vontade, nos faça entender e viver a sua graça para a sua glória exclusiva. Deus lhe abençoe muito, lhe dê uma semana em paz, na sua graça, e lhe dê a oportunidade de você entregar a sua vida ao Senhor, se o Espírito Santo de Deus te chama. Amém? Amém.